Neemias, capítulo de número 1, verso de número 1. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês do que Eliseu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susa. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que havia regressado do cativeiro, da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram queimadas pelo fogo. E quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Jejuei e orei a Deus dos céus. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que nessa noite possa ser somente o instrumento de Deus para derramar a tua glória. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, com o teu poder, que essa palavra venha direto ao nosso encontro e fala conosco de uma forma tão profunda, de uma forma tão audível, que nós possamos ver a tua glória. Por isso, Espírito Santo, derrama a tua presença sobre nós, sela nossa mente, nossos pensamentos agora, a tua palavra, que esses breves minutos que teremos aqui, podemos, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no texto. Que eu seja somente a boca do Senhor para transmitir a tua palavra e que a tua presença venha sobre nós. Assim nós consagramos esse tempo a ti, no nome de Jesus. Amém. O ano de 2026 já começou, já com muitos desafios. O ano de 2026 começou com coisas boas, com conflitos, com situações delicadas, né? Agora a gente está ouvindo que já começou um rumor de guerra. Já um presidente de um país já foi capturado devido aos seus crimes que está sendo acusado, e a gente começa a ver um monte de coisa. Tudo isso é maravilhoso, mas isso não muda a nossa vida. Tudo isso está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta: como foi a sua vida com Deus de 2026? Como está o seu trabalho? Como está a sua saúde? Como está o seu relacionamento? Como está as suas finanças? Como estão os seus sonhos? O como você se colocou, quais as metas que você colocou para este ano? O que você pode mudar ou melhorar na sua vida? Porque a gente olha para trás, a gente sempre olha e fala: tem coisas que nós precisamos mudar, tem coisas que nós precisamos melhorar, tem coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta: isso está bom, isso está ruim, o que eu posso mudar? Eu sempre falo, o governo de esquerda ou de direita não muda a sua vida de oração. O governo de esquerda ou de direita não muda a sua busca com Deus. O governo de direita ou de esquerda não vai mudar a sua intimidade com o papai. Então, se eu fazer uma pergunta para você, talvez hoje, se alguém te perguntasse: me ensina a orar, você é um padrão de oração? Você é um padrão de leitura bíblica? Você é um padrão de busca por Deus? As pessoas podem olhar para você e se espelhar a você. Então a gente precisa fazer métricas e analisar, e a partir dessas métricas se autoavaliar se a gente está crescendo ou não. A gente precisa se avaliar se a gente está se desenvolvendo ou não. Porque se não, passa ano, entra ano, e a gente canta a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida levar, vida leva eu. A vida vai passando, os anos vão passando, mas a vida não muda. Todo mundo à sua volta cresce, todo mundo se desenvolve, mas você não cresce. O problema não está, tem gente que sai do culto, o culto foi maravilhoso, tem gente que sai do mesmo jeito que entrou. Não é o culto, o problema não está no culto, o problema está em você. Porque a vida com Deus é pessoal. Então eu preciso perguntar: quais são meus objetivos, qual é a minha meta? Aonde eu vou desenvolver? Eu estou orando 10 minutos, será que no final do ano eu vou estar orando 15? Será que eu estou lendo mais a Bíblia? Será que eu vou buscar mais ao Senhor? Quais são as renúncias que eu tenho que fazer para colher? Um monte de gente se endivida no final do ano porque não se preparou. Aí vai lá, mete o cartão, não se organiza financeiramente e faz a vida no final de ano. Aí vem os boletos para pagar o ano todo, pagando conta ruim, eu falo. É a pior coisa que tem é pagar a viagem atrasada. Porque não se preparou. Por que a gente não faz sacrifício agora no começo do ano, organizando financeiramente, para que a gente possa desenvolver e no final do ano desfrutar sem ter dor de cabeça? Mas porque a gente não se organiza. Então nós precisamos fazer sacrifícios. Ninguém vai colher o que não plantou. Se você quer um 2026 melhor, você precisa fazer coisas diferentes. Ninguém vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu agora faço todo o meu check-up para saber como que está o meu corpo. Eu preciso cuidar, eu não quero ter diabetes. Porque tem diabetes que são adquiridas, tem a diabetes que vem genética. Mas muito problema de saúde é adquirido, porque a gente não cuida. Aí quando vem
a notícia médica, você vai morrer, aí todo mundo muda. Nós precisamos assumir o controle da vida e viver o extraordinário de Deus. Então a pergunta para nós é essa. Não podemos repetir os erros do passado, precisamos agir de forma diferente, seguir os alertas de Deus, seguir os sinais de Deus. 2026 está diante de você. E a folha está branca que você recebeu. E a pergunta é, o que eu vou escrever em 2026? Moisés fala para Josué, diante de você eu ponho bênção e maldição. Se meditar na minha palavra e não se desviar dos meus mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda, eu garanto para você bênção. Se você não for fiel a Deus, eu garanto a você maldição. Então diante de nós está o futuro. E está diante das nossas escolhas que a gente vai colher. Se a gente vai colher bênção ou se a gente vai escolher maldição. Ainda que caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido porque a tua mão me protege. Se eu estou andando com o Senhor, eu tenho bênção. Se eu estou andando debaixo da palavra de Deus, o que eu tenho? Bênção. Então o que está diante de você escolher 2026? Eu vou buscar ao Senhor, eu quero viver a promessa de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo que Deus preparou para mim. Então eu preciso escolher. Então, o que a gente terminou o ano pregando? Olha que interessante. O último culto eu preguei aqui era sobre 4 processos. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso crer. Eu preciso obedecer. Quando? Imediatamente. Eu preciso aprender a ouvir, a crer, a obedecer. Quando? Imediatamente. 2026 não é o tempo de a gente empurrar as coisas com a barriga. É o tempo de a gente pôr as coisas em ordem. É o tempo de fazer a faxina. É o tempo de limpar, porque o fogo de Deus vai descer. A presença de Deus vai se manifestar. Então é tempo de eu pôr tudo em ordem. As nossas escolhas vão determinar uma vida abençoada e bem-sucedida ou uma vida ruim. Ah, pastor, mas você não sabe como que é a vida, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Todo mundo aqui tem luta, todo mundo tem dificuldade. O que a gente tem que parar de ser é vitimista e colocar a culpa na conta dos outros. Nem todo filho de bandido é bandido. E nem todo filho de crente é crente. No tráfico, o nome dos filhos, Mateus, João, José, Lucas, tudo filho de pastor. São escolhas deles. Então esse negócio que a gente, pastor, você não sabe como é a vida. Eu não sei, não quero saber. E eu acho que ninguém tem raiva de quem sabe. Mas eu quero dizer para você que você tem que parar de ser vitimista. Pôr a culpa na conta dos outros. Buscar a Deus é tua responsabilidade. Ler a Bíblia é tua responsabilidade. Andar com Deus é tua responsabilidade. Ser fiel a Deus é sua responsabilidade. Isso ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir no seu relacionamento com Deus. Os problemas externos podem te atrapalhar no mercado financeiro, na empresa, nos negócios. Os problemas externos podem atrapalhar no seu desenvolvimento profissional. Os problemas externos podem atrapalhar em tantas coisas, mas sua vida com Deus, ninguém pode atrapalhar. Isso é tua responsabilidade. A fé é individual e a salvação é também individual. Então, a sua responsabilidade é buscar Deus. Então, nós vamos estudar esse livro de Neemias, que tem tantas coisas maravilhosas. Olha que interessante. O livro de Neemias nos leva a um momento decisivo na história do povo de Deus. O povo vivia há cerca de 70 anos no cativeiro da Babilônia, consequência de desobediência, idolatria e rejeição à palavra do Senhor. O povo começa a retornar na sua terra. Agora, olha que interessante. O povo está, para a gente ler a Bíblia, o que a gente precisa aprender? 3 regras básicas. Contexto, segundo lugar, contexto, terceiro lugar, contexto. Jeremias profetiza para o povo de Israel que eles vão ser cativos à Babilônia. E vão ficar lá 70 anos, pode orar, jejuar, Deus não vai mudar o estatuto deles. E durante 70 anos eles estão opressos na Babilônia, por quê? Idolatria, desobediência, rejeição a Deus. Passados 70 anos, Deus começa a libertar o povo. Esdras começa o trabalho, agora Neemias chega a este momento dele,
E o povo começa a voltar. Deus havia se alertado repetidas vezes por meio dos profetas, mas o povo insistiu a viver longe da vontade de Deus. E como disciplina de Deus, Deus espalhou o seu povo. Foi a disciplina de Deus que fez o povo a viver o castigo de Deus. A gente tem que ter medo, meus irmãos, da disciplina de Deus. E o que aconteceu? Destruição em Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas, símbolo da vergonha, desproteção, perda da identidade espiritual. É nesse cenário que Deus levanta um homem chamado Neemias. Deus levanta um homem chamado Neemias para reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém. Agora, o que ninguém fez em 100 anos, Neemias vai fazer em 52 dias. É importante perceber que Deus utiliza pessoas com dons diferentes para o trabalho. Diferentes, Neemias não era um sacerdote, ele era apenas um copeiro, mas tinha uma habilidade administrativa e serviu bem o reino. O que deixou de ser feito, ele fez em 52 dias. Lembre-se disso, 52 dias. Sabe o que isso significa? O nascimento do judaísmo. O judaísmo vem de Judá. Ora, esta é a tribo que volta do exílio para reconstruir a vida do povo e também no futuro messiânica. Era a tribo de Judá que o leão vem, que Jesus vem. Olha que interessante, olha a narrativa histórica. Então esse povo de Judá é tão importante porque lá na frente Jesus nasce dessa linhagem de Judá. E Neemias é um protagonista para mudar a história de Judá, através de alguns princípios que nós vamos aprender nessa noite. Olha o que diz o versículo de número 2. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar. Como algum homem que havia chegado de Judá, perguntou-lhes a respeito dos judeus o que havia regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Ele pergunta o que está acontecendo com o povo que está voltando para o cativeiro, como está a tribo. E a primeira coisa que nós aprendemos na semana passada era aprender a ouvir. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está dizendo. Nós precisamos aprender a ouvir o que o povo está clamando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir hoje é muito difícil. Sabe por quê? As muitas vozes apagam a voz de Deus. O nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Tim Keller escreve um livro dizendo: o homem, o Deus falso. O Calvino vai dizer: o homem é uma fábrica de fazer ídolos. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Neemias está ouvindo a voz, ele está ouvindo o que o povo está dizendo, ele está percebendo o cenário espiritual, ele está aprendendo a ouvir. Meus irmãos, aprenda a ouvir. Ouvir não é falar, ouvir não é áudio, ouvir é percepção ambiental, espiritual, é perceber. Quando você aprende a dirigir, existe um treinamento chamado direção defensiva. O que é uma direção defensiva? Você olha 4 carros para frente, 5 carros para frente, e você fica prevendo o que vai acontecer lá na frente. Porque caso aconteça um acidente, você já sabe sair para a direita, para a esquerda, para onde você vai. Isso é uma direção defensiva. Isso é quem anda com Deus e ouve a voz de Deus, aprende a se preservar, aprende a antecipar, aprende a governar. Então, hoje é difícil ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, meus irmãos. A gente não ouve. A gente fala demais. A gente não ouve a voz de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que Neemias ouve. E o que mais? Ele não só ouve, ele se importa. A gente precisa ouvir e se importar o que Deus está falando. O que Deus está falando? Qual é a palavra de Deus para você este ano? Eu parei para refletir o meu ano, fiz a minha listinha, comecei a pensar sobre como está a minha vida, o que pode ser melhorado. Eu parei para ouvir a voz de Deus. Eu parei para meditar, a gente não para. A gente vai fazendo, a gente é ativista. Sabe por que o povo levou 70 anos na Babilônia? Porque Deus disse para o povo: trabalhe 6 dias e descanse. Eles trabalharam 70 anos sem descansar. Aí Deus falou: já que vocês trabalharam 70 anos sem descansar a terra, eu vou dar um descanso para vocês. 70 anos exilados. Tiveram que aprender a descansar na marra. Para aprender a ouvir a voz de Deus.
E ele fala assim: a prosperidade dos babilônios é a tua. Então prospere, faz filhos, ande com Deus. Se você ler o livro de Esdras, eles fizeram casamento mistos. E para a presença de Deus voltar para o arraial de Judá, eles tiveram que pegar as esposas que casaram lá na Babilônia e despedir todas elas. Está lá, leia o livro de Esdras. Porque Deus falou: não case com um povo estrangeiro. O povo casou. Agora imagina, se são 70 anos, quem casou num 10 estava 50 anos casado, com o filho e com o neto. Deus falou assim: quer a minha presença? Volta. Por isso que eu falo, a gente brinca com Deus e a gente acha que não existe consequências. Aprenda a levar a Deus a sério. O povo teve que despedir. Imagina o choro que não foi. Crianças indo embora, esposa indo embora, porque o casamento era misto. Com Deus não se brinca. Deus se importa com o cenário. Ele olha para o lado. A arte de olhar para o lado. A arte de perceber as coisas. A arte de perceber os movimentos. A arte de ouvir o que Deus está gerando. Nós estamos buscando a presença de Deus, estamos orando e a gente tem um cenário espiritual, um principado. E sempre o urubu está no meio. De vez em vez, nós expulsamos ou libertamos alguém, aparece na casa da pessoa um urubu. É consequência? É coincidência? Você pode perguntar para a Cris, para o Márcio, para o Sidney. Esse dia eu saí da igreja, o urubu estava pousado lá de lá, olhando para minha cara. Não é consequência, não é coincidência. É uma batalha espiritual. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor procurando a quem está agarrado. O diabo só ataca e só tem ilegalidade naquele que dá brecha. Então você tem que tomar muito cuidado com as brechas que você vai dando. Porque terrível coisa não é cair na mão do inimigo, é cair na mão de um Deus irado. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente precisa temer a Deus. E temer não é ter medo, é reverenciar como Senhor e Salvador. Então, a gente aprende esse cenário. Ele primeiro ouve, ele pergunta, ele está interessado, ele se importa. Agora, olha a resposta de Anani. Eles responderam: as coisas não vão nada bem. Versículo 3. Para os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldades, humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele descreve um cenário. Qual é o cenário? Um cenário de dificuldades, passando por dias difíceis. Quem aqui nunca passou por dias difíceis? Todos nós aqui já passamos por dias difíceis. Falava hoje de manhã que teve um tempo na minha vida, eu tomei uma decisão. Deus falou comigo. Eu escolhi. Deus falou, eu abri mão de tudo para seguir a Deus, ser pastor. Mas teve um tempo que nós começamos a passar por muitas dificuldades. Teve um tempo que a gente começou a passar por dias muito difíceis. O que aconteceu? Eu levava minha esposa para o trabalho. Eu não sabia o que fazer, estava difícil. Eu deixava ela no trabalho e voltava para casa. Eu deitava na cama, era 8h30. Saía da cama 4 horas da tarde para buscar ela no trabalho. Com um pensamento suicida. Dias difíceis. E ela perguntava para mim como está. Está tudo bem. Dias difíceis. Todo mundo passa por dias difíceis. O que mudou foi a presença de Deus. Tem tempos difíceis que nós passamos na vida. Algum tempo atrás, minha filha era pequenininha. Saí do culto, eu tinha pouco dinheiro. Se não me engano, era R$27. Dei R$10 para uma pessoa para pegar um ônibus. Cheguei na galeteria para comprar um frango. Eu não tinha R$27 para comprar um frango. Tempos difíceis. Olhei para minha esposa, olhei para minha filha no carro, falei: o que eu fiz da minha vida? Fui para casa da minha cunhada comer. Meus irmãos, minha cunhada tem uma mão maravilhosa. Naquele dia ela errou a mão, o risoto estava duro. Pensa numa comida ruim. Misericórdia. Comi aquela comida, fui para o meu quarto, fechei a porta e fui orar. Porque o que eu fiz da minha vida? Homem não chora com mulher, homem chora com Deus. Homem não reclama da vida, homem vai na presença de Deus. Tempos difíceis mostram o caráter, quem a gente é. Precisamos buscar a presença de Deus. Não é falar no Instagram, não é falar no TikTok, põe direta. Tem gente que põe lá no mundo. Pá! Meus irmãos, fale com Deus. Tem dias difíceis. Vergonha, reprovação. O
que é uma vergonha? O que é reprovação? Dias difíceis, estão sendo humilhados. O povo de Israel, o povo escolhido, agora está humilhado. O povo de Israel está passando por humilhação. O povo que Deus escolheu, o povo que Moisés libertou, o povo que está sendo conduzido por Deus, está humilhado. Olha o que diz o texto: dificuldades e humilhação. Ou seja, dias difíceis, estão sendo humilhados. O que é humilhação? Eu me sinto humilhado. Quantas vezes a gente não se sente humilhado? Uma vez eu estava na porta do hotel. Meus irmãos, todo moreno careca, com roupa social, é duas coisas: é segurança manobrista. Estou na porta ali do Vitória Hotel, parei, a mulher me entregou a chave do carro. Eu olhei para ela, não trabalha aqui não. Ela falou, manobra para mim. Eu falei, eu não sou motorista. Dá vontade de pegar o carro dela e deixar no meio da rua. Preconceituosa. Aí outro dia eu estava num restaurante, fui pegar uma marmita, estava de terno, gravata. A mulher, você sabe quanto que é o quilo? Presta agora, garçom. Meus irmãos, humilhação. Mas quem sabe o que é nunca se sente humilhado. Quantas vezes? Hoje eu tenho um menino loiro, meu filho é loiro. Agora eu tomei sol, está feia a coisa. Se eu andar com ele no shopping, eu tenho que levar o documento dele, senão eu vou preso. O menino é branquelo. É verdade. Humilhação. Reprovação. Humilhação. Agora olha que interessante. Muro estão derrubados. Olha o texto. O muro de Jerusalém está derrubado. O muro era a defesa da cidade. O muro derrubado significa ser vulnerável. É vergonha, porque a província não pode ser guardada. O muro espiritualmente significa exposição ao inimigo. É sem proteção, fé enfraquecida, povo exposto. Muro significa proteção. Agora, se o muro está derrubado, é fé enfraquecida, povo está exposto. Identidade ferida. Jerusalém sem muro era um sinal de humilhação pública. Representava perda da identidade espiritual, ou seja, perdeu a referência. Espiritualmente está morto. Agora olha que interessante, não é só o muro que está queimado, não é só o muro que está derrubado. As portas foram queimadas pelo fogo. Porta significa autoridade. A porta significa o lugar onde o líder sentava para julgar. Provérbios 31 vai dizer da mulher virtuosa, mas vai chegar num momento assim: o seu marido senta na porta da cidade, ele é elogiado pela mulher que tem. A porta era o lugar onde as pessoas eram julgadas, a porta era o lugar de encontro, a porta era o lugar de liderança, e a porta está queimada, a porta está torcida, decisões eram tomadas, comércio era praticado, quebra da liderança e da ordem, ou seja, porta queimada significa não tem liderança, não tem governo, não tem autoridade, processos quebrados, porta queimada era sem ordem. Ou seja, não tinha controle de entrada, acessos permissíveis, simbolizava falta de discernimento, entrada e influências erradas. Olha o contexto que a gente vive no cenário brasileiro. Agora uma mulher faz uma cena, um filme erótico com o seu filho. Porta errada, muro quebrado. Hoje você olha, eu passei o ano novo na praia, aí você olha, eu fui correr dia 1º, a molecada tudo virado, entra ano, sai ano, não muda. 5 7 horas da manhã, um menino bêbado, pedindo, me dá uma cerveja. Eu falei, eu não bebo. Ele falou assim, quer tomar um uísque, quer uma tequila? Eu falei, não bebo. Eu ia correr, o menino não tinha nem dormido ainda. Aí chegou 4 rapazes, chegou num garçom, sentado lá do lado, roubaram o coco do cara que estava montando a barraca. Os meninos estavam com sede, não tinha água para beber, tinha cerveja, tequila, uísque, mas não tinha água. Ele chegou para o cara, dá um coco para mim. Aí ele fala, cara, eu estou trabalhando, o coco custa R$18. Meus irmãos, pensa num coco, cara. Você sobe aqui você pede 1 litro de coco, dá R$10. O coco lá, R$18, superfaturado. Aí o cara falou assim, vai pegar o meu coco. Aí o cara tão bonzinho que deu o coco para o menino bebeu o coco. Ele bebendo uísque. Roubando o coco do trabalhador, e o menino tinha passado a noite embriagado. Correndo pela praia, um monte de gente dormindo na praia, passando a noite. Não sei como que acordou com insolação, sei lá, porque o sol estava feio o negócio lá. Mas eu quero dizer, todos mortos espiritualmente. Todos sem vida. Se morrer, vai para o inferno. Imediatamente.
Gente permissível. Pai e mãe que cresceram, que foi criado dentro da igreja, que permite que o seu namorado da filha, do filho, entre dentro de casa e dorme no quarto. Permissividade. Não guarda a santidade. Hoje é uma exceção alguém casar virgem. Permissividade. As barreiras. Meu irmão, casamento é uma aliança. O que é uma aliança? De sangue. O que é um pacto de sangue? É relação sexual. Um ato sexual é um casamento. Está na Bíblia. Aí a pessoa, não, o que tem? Eu preciso satisfazer meus prazeres. Vai satisfazendo, fazendo aliança. Está amarrado espiritualmente. Aí tem uma palavra chamada porneia, prostituição. Um monte de homem, mulher amarrado na prostituição. Que Deus vê. E prostituição é idolatria. Idolatria é culto a Baal. E a pessoa não entende isso. Não, o que tem? Não estou fazendo mal para ninguém. Continua assim. Não vai ter presença. Não tem espiritualidade. Fundamentos quebrados. Agora esse é o cenário. Agora diante de nós tem um ano pela frente. Cadê o papelzinho que estava aqui? Sumiu o papelzinho, nem sei onde está mais. Já escrevi, está aqui. Papelzinho branco. Você vai escrever nele. Eu coloquei meu pedido de oração, que está aqui, ó. A taça está lotada. No final do curso você põe o seu pedido ali. As minhas metas para este ano. Eu fiz de novo outras metas, já está ali. Já coloquei um, vou colocar outro. É tanta meta que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu tenho que ter minhas métricas, meus alvos, as minhas decisões. Agora que interessante, ao ouvir isso, vamos olhar. Esse é o cenário, meus irmãos. É o cenário cultural. A terceira maior indústria do mundo é a indústria pornográfica. Culto a Baal. Culto a Astarotes, a deusa Diana. A gente não entende, acha que isso é brincadeira. Pessoas que usam a sensualidade, permissidade, perderam a presença. Os muros estão derrubados. Quebras espirituais. 2026, Deus está chamando a gente para viver o sobrenatural de Deus. Para isso nós precisamos estar focados nos princípios de Deus e ser radical com tudo. O que é certo, o que é errado, ponto, e acabou. Não tem negócio, eu prefiro que você chore, que você fique bravo comigo com a verdade minha, do que você ir para o inferno com a mentira minha. Não tenho pacto com ninguém para te dizer o que você gosta, eu vou te falar o que a Bíblia diz. O que acrescentar e tirar da água dessa palavra, seja maldito. A Bíblia não vai passar. Você precisa ser fiel à palavra de Deus. Ponto, acabou. Você tem que amar a Deus. Então vamos lá, primeira coisa que nós aprendemos aqui, olha que interessante, ele ouviu todo o cenário. Quando, versículo 4, quando eu ouvi isso, sentei e chorei. Meus irmãos, quando eu faço a minha lista, eu olho para minhas metas, eu olho para meus objetivos, eu olho para dentro da minha vida, eu choro, porque tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa na minha vida que eu preciso melhorar. Então a primeira coisa que eu fiz, que Neemias fez, foi chorar. Quando eu vi isso, o que ele fez? Ele gritou, ele pôs na internet, ele saiu gritando, não. Ele começou a chorar. Meus irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos chorar pelo nosso ano. Nós precisamos chorar pela nossa família. Nós precisamos chorar pelos nossos alvos, porque você só tem autoridade naquilo que você chora. Você tem que desejar ver o melhor. Você quer o melhor para a sua casa, chore pela sua casa. Você quer o melhor pelo seu trabalho, chore pelo seu trabalho. Chega 10 minutos mais cedo, chega 15 minutos mais cedo do seu trabalho, ajoelha e ora. E pede para Deus abençoar. Primeiro ele chorou. Humilhação. Chorar é arrependimento, é quebrantar. Pare de empurrar com a barriga a sua vida. Entrando, saindo, e você está lá, está tudo bem. Impostor. Impostor. Pastor, mas como você sabe disso? Gente, eu sou pastor, não é de hoje, não. O Espírito Santo fala comigo. Conheci uma moça, me chamaram para orar por ela. Uma moça famosa, mas muito famosa. Colocava foto na internet com as suas roupas de marca, vendendo os seus conteúdos de publicidade. Fui orar por ela, desejo suicida. Ela falou, pastor, eu sou uma marca, eu sou um objeto. Eu não sou isso que eu posto. Chorando. Nós vamos chorar e se arrepender para viver a verdade com Deus.
Humilhação. Humilhação. Segunda coisa que ele faz, ele chora. Durante alguns dias lamentei. Agora eu refleti. Eu errei nisso. Errei naquilo. Eu preciso melhorar nisso. Se eu fugir da aparência do mal. Está aqui. Meus irmãos, quando eu me converti, eu não tinha maturidade. Eu queria acompanhar o Tigrão. Bonde do Tigrão. Era o nome do Tigrão. Rodrigo está aqui na igreja. Eu converti, comecei para a igreja, o Tigrão me pegava na porta da igreja. Eu falei, vou falar de Deus para o Tigrão. Quando dava meia hora, eu estava em cima do palco. O Tigrão me largava na porta da minha casa, eu com a Bíblia bêbado. Olha que nível. Terceira vez, sabe o que eu fiz com o Tigrão? Tigrão, você não existe, vazei. 17 anos sem ver o Tigrão, porque eu não tinha maturidade para lidar com o Tigrão. Fui na praia agora, encontrei meus amigos do futebol, amigos de longa data. Tá, todos meus amigos, eu sentei lá, tirei foto com eles. Teve um dia do pagode lá, cervejaiada. Fui lá, falei, oi, boa tarde, vou treinar no que vem para fazer um jogo, porque o nível estava alto, falei, não quero passar vergonha. A última imagem que fica, a última imagem foi eu jogando bem. Eu falei, hoje eu vou ser humilhado. Só os grandes do futebol. Jogador caro, só gente renomada. Falei, não vou me humilhar, não. Começou um pagodão, falei, gente, vou lá cuidar da minha família. Acabou, não é o meu ambiente. E está tudo bem. São meus amigos, mas eu não vivo no meio deles. Se for para pregar para eles, eu vou, mas andar com eles, não. Luz não anda com trevas. A luz brilha nas trevas, mas não anda. Jesus sentou na mesa dos pecadores, mas não andava com os pecadores. É diferente. Me diga com quem tu andas, eu te digo quem você é. Você é a soma de quem você anda. Anda com pessoas melhores que você. Anda com pessoas que amam mais a Deus do que você. Ande com pessoas que têm um padrão elevado. Por que eu gosto de andar com os mais velhos? Porque tem padrão elevado. Por que eu gosto de andar com gente que tem família? Porque tem padrão elevado. Eu era solteiro, no dia dos namorados, eu e meu padrinho de casamento, ele e a esposa comemorando o dia dos namorados com ele. Por quê? Ele me dava um padrão de casamento. Um monte de gente solteira vai me dar padrão de quê? Um monte de gente que não gosta de família vai me dar padrão de quê? Se não nem deseja o que tem. A gente tem que ter padrões, meus irmãos. Estabelecer padrões de família. Família é e sempre será o projeto de Deus. Se a sua família foi destruída, Deus vai restabelecer ela. Mas não abra mão dos padrões de Deus para a sua casa. Segunda coisa, ele lamentou, ele orou, ele chorou. O que mais que ele fez? Ele jejuou e orou. Terceira coisa, ele chora, ele lamenta e agora ele vai fazer o que todo mundo devia fazer. Jejuar e orar. O que nós vamos fazer esse mês todo? Jejuar e orar. Buscar a presença de Deus. Fecha a porta do seu quarto e ora e busca o Senhor em secreto. Em secreto Deus vai te revelar. O dia que eu passei essas lutas, eu fechei a porta do meu quarto e fui orar. Buscando a presença de Deus. Falei, Deus, o que eu fiz na minha vida? Me socorre. O Senhor me deu uma palavra e eu estava debaixo da tua palavra. Me ajuda, Deus. O Tiago caminhava comigo, a gente ia todo... O Tiago saía lá do Vida Nova. Vida Nova, né, Tiago? Lá do Vida Nova, ia vir aqui em Valinhos para a gente orar na igreja todo dia. Às vezes a gente trocava figurinha, trocava combustível para ele. Falou, Tiago, o dia que você tiver com dificuldade para vir, me fala e eu te ajudo com combustível, mas vamos orar. A gente orava todo dia das 10 à meia-noite. Aí eu lembro desse dia que eu estava da dificuldade financeira. Eu fechei a porta do meu quarto e comecei a orar. Um cara de São Paulo que nem me conhece intimamente me ligou. Falou, estava orando por você, Deus mandou eu pedir a sua conta. Me dá a sua conta. Meus irmãos, quando alguém fala isso, meus irmãos, você fica, uau. Aí você passa a conta, você começa a apertar F5 para ver se vai cair o dinheiro não cai. Você aperta o F5, o dinheiro não vem. Aí você fala, miserável, mais um que enganou. Porque, meus irmãos, eu já fui tão enganado. Nessa fase terrorista da vida, que eu abri mão de tudo, um amigo meu deixou uma TR4 para mim andar. Meus irmãos, TR4 não compra. Se você tem, vende. Porque pensa numa coisa alcoólatra. O TR4 faz 4 a 5 km com litro. Eu fui pregar em São José do Rio Preto com esse carro. O cara falou, quanto você cobra? Eu falei, não cobro nada. Eu falei, simplesmente, você paga o meu custo. Ele falou assim para mim assim, tá bom. Eu falei, dá tantos pedágios. São José do Rio Preto é longe, meus irmãos. Fui pregar, preguei.
Gastei quase R$400 de gasolina, fora o pedágio, quase R$600. Foi o gasto para mim ir e voltar. Eu tinha batismo na igreja, no final da tarde, levei o terno, parei na rodovia, no poço de caminhoneiro, tomei banho dentro do poço lá, pus o terno, cheguei na igreja às 6 horas da tarde, domingo de manhã, viajei a madrugada inteira. Cheguei, acabou o culto, o cara veio, falou, pastor, dá o envelope aqui, nós te damos uma oferta para você. E Deus foi tão bom que a gente dá até um pouquinho mais. Foi glória a Deus. Não vai pagar os custos, ainda vai sobrar um dinheirinho para alguma coisa. Meus irmãos, eu falei, vou abastecer o carro aqui antes de entrar na estrada. Quando eu abri o envelope, meus irmãos, tinha R$200. Eu olhava para aquele envelope, fechava o envelope e falava assim, não é mentira. Aí eu liguei para o irmão, desculpa, tá te ligando, não estou cobrando não, mas eu gastei R$600, tem 200. Achou que alguém errou. Não, pastor, pode ficar tranquilo, de passa o Pix aí, que eu vou te depositar. Estou esperando até hoje. Até hoje estou esperando esse Pix aí. No outro ano ele me ligou de novo. Você vem pregar? Eu falei, eu vou, mas não pode dirigir não, você me busca e me leva. Porque eu não vou cair nesse conto não. Minha mulher ligou para mim assim, minha mulher falou para mim assim, não tem problema nenhum, sei lá, abrir mão de tudo, mas tirar dia de casa para pregar, eu não quero não. Ficou brava comigo ainda, apanhei dela ainda. Você acha o quê, meus irmãos? A gente sofre. Aí o que aconteceu? Eu fui orar. Esse meu amigo que nem intimidade comigo tinha, moveu o coração de Deus lá em São Paulo. Me deu uma oferta de R$10 mil. Meus irmãos, não estou falando de oferta de R$500, estou falando de uma oferta de R$10 mil. Porque Deus moveu o coração. Pessoa generosa colhe generosidade. Tem um livro, O Princípio da Riqueza, que nem cristão escreveu. Aí o cara escreve num capítulo 10, princípio da generosidade. Quanto a gente mais dá, mais a gente abençoa, mais a gente recebe. Eu não entendo esse princípio, mas esse princípio dá certo. Aí tem gente que nunca frequentou a igreja, vive esse princípio e colhe. Aí tem gente dentro da igreja que quer reter. Nunca vai colher. Meus irmãos, seja generoso. Abençoe as pessoas. Tem gente que tem coragem de pagar 10, 15 mil reais numa bolsa, mas não tem coragem de dar uma oferta de 10 mil reais. Tem gente que tem coragem de pagar coisas caras, mas não tem coragem de ofertar no reino de Deus. Fala, Deus não precisa. E Deus não precisa da sua bolsa, cara. E às vezes a gente não tem coragem de ofertar no reino. O Colgate, homem famoso, ele vivia com 10% que recebia, 90% ele doava. Aí a gente perde no negócio, perde na pirâmide financeira. Promessa de lucro, vai dar 7% ao mês. Aí vai lá e perde tudo. Porque não tem coragem de abençoar o reino de Deus. Então, a segunda coisa, ele lamentou, eu nem sei porque eu entrei nisso. Jejuou e orou. Então, a gente aprende que a gente tem que orar. Agora, que interessante, jejuou e orou, buscou a presença de Deus. Olha o versículo 1 aí. Qual é o mês que ele começou a ouvir essa voz? No mês de Quiriseu. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan. Sabe quanto tempo é? Entre novembro e dezembro. Capítulo 2 é abril ou maio. 4, 5 meses de lamento, de choro e de oração. Tem pessoas que oram um dia e querem uma resposta. Meus irmãos, a oração é até quando Deus responder. A persistência é o que muda o coração de Deus. As pessoas não oram a Bíblia, não conhecem a Bíblia e não oram. Eu falo de leitura. Meus irmãos, para você ler 45 minutos com atenção, vai exercer do seu cérebro tanta concentração. Porque quem aqui nunca leu esqueceu o que leu? Hoje a média de uma concentração de leitura é 5 minutos. Para você aumentar o seu foco para 45 minutos, você vai ter que ler 2, 3, 4 horas por dia para absorver conteúdo e concentrar 40 minutos. Aí agora me diga, você ora o quê se você não lê a Bíblia? Você busca Deus de que jeito se você não é analfabeto bíblico? Você não conhece a palavra nem os princípios de Deus? Como que você vai buscar a Deus? Como que você vai jejuar e orar se você não sabe os decretos de Deus, você não sabe os princípios de Deus? Filho e filha, pelo amor de Deus, mude o seu ano pela presença de Deus, ore a palavra de Deus.
Busque a Deus de todo o seu coração. Medite na palavra dia e noite. Ame a palavra de Deus. Crava ela no seu coração, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Não tem como a gente não conhecer a palavra de Deus e a gente orar. Não combina. Você conhece a pessoa que ora pelos versículos bíblicos saltados. A pessoa na oração solta os princípios bíblicos. Ela não ora contrário à palavra de Deus. Ela ora a Bíblia. Porque a Bíblia está lotada no coração e ela sai naturalmente. Olha, interessante, ele lamentou, ele orou, ele jejuou, ele chorou. Mas olha quando ele começa a orar, olha a leitura dele da oração. Versículo 11: o Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, que guarda a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve-me a minha oração. Olha do alto e vê que oro dia e noite pelo seu povo. Olha a intercessão dele. Eu oro dia e noite pelo teu povo. Olha do alto e vê que oro dia e noite pelo teu povo, Israel. Confesso que temos pecados contra ti. Agora, confesso que eles pecaram, não, que nós pecamos contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e teus estatutos que deste por meio do seu servo Moisés. Ele sabia o que estava orando. Ele sabia que a consequência dos erros é o que estava assolando a vida de Israel. Então ele sabia os mandamentos, ele sabia a palavra. Não tem como eu jejuar e orar se eu não conheço a palavra de Deus. E ele continua. Por favor, versículo 8. Lembra de que disseste ao teu servo Moisés: se fores infiéis a mim, o Senhor iria dispersar entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecer os meus mandamentos, e viverei de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trazei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é o teu servo. Senhor, por favor, ouve a minha oração do teu servo, ouve as orações do teu servo, que se agrada e te honra. Peço que converta, que conceda êxito hoje, que o rei me seja favorável. Olha a oração dele, a oração que quem ora o princípio bíblico, a palavra de Deus. E sabe qual que é a conclusão disso? Naquele tempo, eu era um copeiro. Ele não era um profeta, ele não era um rei, ele não era alguém, ele era apenas um copeiro. Sabe qual que é a função do copeiro? Servir o rei. O copeiro experimentava a comida para ver se a comida não estava envenenada. Ele bebia o suco e o vinho para ver se o vinho e a bebida não estavam envenenadas, para ele não morrer, para o rei não morrer. Ele era alguém que servia. Neemias não é a vítima. Neemias se faz de protagonista. 2026 está diante de você. É você que vai determinar se você vai ver o sobrenatural de Deus ou não. Neemias não coloca a conta nas costas de ninguém. Ele assume o controle. Ele ora, ele chora, ele jejua, ele busca. Ele busca a presença de Deus.